Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o William, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero trazer um pouco mais sobre os meus investimentos, né? Quem vem me acompanhando nos vídeos sabe que eu procuro ter uma carteira muito diversificada, né? Eu procuro investir um pouco em fundo imobiliário, um pouco em ação, tenho começado agora a investir um pouquinho em dólar fora do Brasil, invisto também em renda fixa para tentar ter uma diversidade um pouco maior, uma diversificação um pouco maior dentro da minha carteira e poder se proteger, né? Quando a gente tem ambientes políticos aí que não são muito estáveis, desculpa, ou quando a gente tem alguma imprevisibilidade do cenário, né, em que a gente precisa se defender. De qualquer maneira, é sempre muito bom diversificar, né, e pesquisar bastante sobre os investimentos, né. Nada do que eu vou trazer no vídeo de hoje aqui é uma recomendação de investimento, né, é apenas a forma como eu invisto, é os ativos que eu gosto de investir, ou até ativos que eu venho estudando para talvez colocar na minha carteira, né, então peço que sempre vocês façam muitos estudos antes de fazer qualquer investimento. Lembre que é o seu dinheiro que está sendo colocado ali, né? Então, investir é muito importante, né? Quanto antes começar a investir, mesmo que seja aos poucos, é muito importante para que tu tenha uma vida mais tranquila ali na frente, mas é preciso investir com consciência porque é o teu dinheiro que está indo ali, né? Para tu não perder dinheiro, para tu não ficar alocando o teu dinheiro em ativos que não vão te trazer retorno nenhum, né? Então é muito importante sempre fazer tuas pesquisas, montar uma estratégia e se apegar nessa estratégia, né? Sempre seguir ela independente das emoções do mercado, né? Howard Marks fala muito no livro dele que um dos fatores que sempre faz com que as pessoas não vão bem em seus investimentos é o fator psicológico, né? Porque quando vê um ativo caindo, quer vender o ativo, quando vê um ativo subindo, quer comprar o ativo, sabe? Então não estão acompanhando o mercado, estão fazendo compras pela emoção, então isso atrapalha um pouco, tá? Então sempre façam os estudos e considerem desde já, e se já não fazem, considerem estudar investimentos e começar a investir logo, tá? É muito importante, comece com pouco, mas comece, tá certo? Então antes de mais nada, eu gostaria de pedir o seu like, você curtir esse vídeo, compartilhar o vídeo com mais pessoas, se inscrever no canal para continuar acompanhando meus conteúdos aqui na rede, tá? Agradeço para quem já faz isso, tá certo? Então é uma forma de troca aí nossa, né? Eu dou um conteúdo aqui para vocês, vocês me deixam um likezinho lá e dão uma inscrição no canal pra gente poder crescer, tá bem? Então vamos lá pro vídeo. A ideia do vídeo de hoje é iniciar uma série onde eu vou falar sobre os ativos de fundo imobiliário que eu possuo na minha carteira, né? Então eu pretendo aqui trazer em cada vídeo um dos fundos que eu tenho na minha carteira, falar um pouco sobre ele, né? E trazer informações ou lugares onde vocês podem pesquisar e de repente botar esses ativos na sua carteira, mas lembrando, não é nenhuma recomendação de investimentos. Então, como muitos já sabem, e quem não sabe, fica aqui a informação, fundo imobiliário é um tipo de investimento em renda variável, né? São investimentos da Bolsa de Valores também, né? Então, são investimentos um pouco menos voláteis que as ações, né? Os fundos imobiliários tendem a oscilar muito menos, né? Para quem está saindo do investimento, investir em poupança até pouco tempo, ou só tinha algum investimento de renda fixa, um IPCA, uma conta remunerada, deixava o seu dinheiro ali, de repente, quando quiser botar o pezinho na renda variável, o fundo imobiliário é o mais interessante, porque ele vai te dar menos adrenalina, né? Então, o fundo imobiliário, quando ele varia, ele não varia tanto, ele tende a variar dentro de um range muito menor, né? Tu consegue achar bons ativos aí com valores baixos e comprar também. Ao mesmo tempo, tu não vai ter uma valorização como uma empresa pode ter quando tu compra uma ação, tá? Mas o fundo imobiliário ele te permite não ter essa oscilação e ter dividendos sendo pagos todos os meses, né? Os proventos, no caso de fundo imobiliário. Então tu recebe um aluguel desse fundo imobiliário todos os meses na tua conta. Se tu fizer uma compra hoje no fundo imobiliário, no próximo mês, na data de pagamento de cada fundo, tu já vai ter um recebido. E eu vou te dizer que é uma sensação muito legal, né? Tu começa investindo, no início são centavos, dependendo do teu capital que tu tem para investir, né? São centavinhos que caem na conta, mas depois se torna uma bola de neve à medida que tu vai investindo e reinvestindo os teus proventos, tá? Então, fundo imobiliário ele é uma espécie de condomínio de investidores, né? Onde se juntam pedacinhos de um imóvel, né? E esses pedacinhos são vendidos
né, são alugados para algumas pessoas, ou seja, tu compra uma cota de um fundo imobiliário como se tu estivesse comprando uma parte de um determinado imóvel, né? Então, tu se torna basicamente sócio daquele imóvel e tu começa a receber aluguéis daquele imóvel, tá? O mercado de fundos imobiliários possui diversos tipos de fundo, né? A gente tem fundos do tipo tijolo, fundos de papel, fundos híbridos, fundos de fundos e fundos de desenvolvimento, tá? Esses são basicamente os tipos mais comuns de fundo imobiliário. O fundo imobiliário que a gente mais ouve falar são os fundos de tijolo e os fundos de papel. Fundos de fundo também são muito procurados, né? Então esses são os 3 tipos que a gente mais ouve falar dentro do mercado de fundos imobiliários. O DEVA 11, se a gente olhar aqui no site da Status Invest, ele está com uma cota atual de R$ 89,00 no dia da gravação desse vídeo, tá? Ele teve uma desvalorização aí de 12,69% e ele está com dividend yield de 15,12%. Lembrando aqui, ó, se a gente for olhar a cotação desse fundo no último 1 ano, tá? Se a gente olhar aqui ali pelo finalzinho, entre outubro e novembro de 2022, esses fundos imobiliários de papel eles tiveram uma queda na sua cotação, que teve muito a ver com a questão da deflação, né? O governo vinha aumentando a taxa Selic para tentar corrigir a inflação, para tentar frear um pouco a subida da inflação. Então esses fundos imobiliários de papel, quando teve essa deflação, que é sentida normalmente com um delay aí de uns 2 meses, esses fundos sentiram muito na sua cotação, então inclusive eles cortaram basicamente pela metade o pagamento de dividendos, né? Mas logo ali em dezembro a gente já viu esse fundo em uma recuperação, pagando 0,9 centavos por cota, né? 9 centavos por cota, e agora em janeiro esse fundo imobiliário está com o objetivo de pagar R$ 1,07 por cota, tá? Então aqui se a gente vê nesse gráfico, ó, a gente vê uma queda realmente ali no finalzinho de 2022, aqui ó, entre novembro e dezembro. Em dezembro esse fundo já começou a se recuperar, ó, e agora aqui em janeiro a gente já vê uma tendência de um pagamento de um dividendo um pouco maior, tá? Porque, desculpa, a gente vê aqui uma tendência no aumento da cota do fundo, tá? Avalia aqui o P sobre VP do DEVA 11, ele está em 0,88, ou seja, a gente sabe que para fundo imobiliário, normalmente a gente analisa fundos imobiliários em torno de 1 no seu P sobre VP. Acima de 1, a gente tem um ativo sendo negociado acima do valor considerado justo, abaixo de 1 é um ativo descontado, tá? Então hoje ele está com 0,88, ele está com um desconto bem interessante, né? Então eu já aumentei minha posição em DEVA 11, né? Devo comprar mais cotas aí com esses descontos que ele está tendo. Como o meu objetivo é comprar o ativo para manter ele na carteira e ir recebendo dividendos, proventos todos os meses, né? Então, não pretendo vender ele por causa dessas quedas. Claro, quando ele perder fundamentos, se em algum momento ele perder fundamentos e se fugir da minha estratégia, obviamente eu vou vender, mas não é o caso nesse momento. Então, como eu falei para vocês, o próximo dividendo aqui, como ele está como último dividendo, ó, que vai ser pago no dia 13 de janeiro, já foi pago, na verdade, né, no dia 13 de janeiro, a gente teve um rendimento de 1,05 por cota, na verdade, tá? Corrigindo a informação anterior. Então, em dezembro a gente teve um pagamento de 0,9 e agora a gente está tendo um pagamento de 1,05. Então, a gente vê uma crescente no pagamento dos rendimentos do DEVA 11, tá? Continuando aqui uma análise sobre os dividendos, a gente percebe, como eu comentei anteriormente, que a partir de outubro, ó, de setembro, a gente já vinha vendo uma queda, né, resultado dessa deflação, mas ela foi mais sentida em outubro e novembro do ano passado, de 2022. Em dezembro a gente já observou uma recuperação e agora quando a gente vem em janeiro de 2023, ainda está abaixo do que foi janeiro de 2022, mas acima do que foi dezembro de 2022, tá? Então a gente vê que esse fundo ele está tendo uma recuperação, então o momento de comprar cotas é enquanto ele está bem descontado, vale a pena adquirir porque você vai ter um ganho em cima desse retorno. A gente tem alguns outros fundos imobiliários que tem DEVA 11 dentro do seu portfólio de investimento, né? Porque tem fundos que investem em outros fundos. Então, se a gente for olhar aqui, ó, tem alguns fundos que são bem conhecidos, como o IRDM 11, né? O BCRI 11 também é um fundo bem conhecido.
O Kizu 11 também é um outro fundo conhecido, e todos esses fundos que estão aparecendo aqui, eles possuem o DEVA 11 dentro do seu portfólio. Se a gente der uma olhadinha aqui no relatório gerencial do DEVA 11, tá? O último relatório que foi emitido agora início de janeiro, tá? A gente pode dar uma olhada aqui em relação a onde estão alocados esses investimentos do DEVA 11. Então eles estão alocados no FI LSPA 11, tá? Eles têm várias certificados de recebíveis imobiliários, como eu falei no início do vídeo. Então a gente pode ver que tem em vários locais do Brasil, tem muitos certificados de recebíveis onde esse fundo tem seus investimentos alocados, tá? A gente pode aqui a CRI Bourbon, Portal das Pedras, Eldorado. Então aqui ó, em Minas Gerais, Paraná, no Rio Grande do Sul, Rondonópolis, Campo Novo. Então a gente tem várias, até em Gramado no Rio Grande do Sul também. Então tem muitos certificados de recebíveis imobiliários onde o DEVA 11 tem os seus ativos, o seu dinheiro investido. Se olhar aqui na diversificação da carteira por tipo de ativo, a gente vê que 86,3% da alocação dos ativos desse fundo imobiliário estão em CRIs, né, que são certificados de recebíveis imobiliários. Como a gente pode ver agora há pouco no vídeo, o DEVA 11 tem muito alocado em CRIs, né? A gente viu a lista ali, são em diversos locais do Brasil onde estão alocadas essa carteira desse fundo, tá? Ele tem 6,6% em fundo imobiliário, tá? E tem 7,1% em caixa. O que é importante lembrar também, pessoal, é que esse rendimento do fundo imobiliário, ele é isento de imposto de renda, tá? Então, esses 90 centavos por cota, ou esse R$1,05 por cota, ele cai na tua conta. Tu, claro, precisa declarar, né, esse recebimento qualquer. Tem um vídeo, que até vou deixar o card aqui, tem um vídeo falando sobre a necessidade de declaração e pagamento de imposto de renda. Então, o fundo imobiliário, para qualquer valor, tu precisa declarar os impostos de renda, tá? Fazer a declaração desse rendimento. Então, mas tu não vai pagar imposto de renda sobre ele é isento, tá? Então, essa é uma vantagem também do fundo imobiliário. Tu pode ser sócio de vários imóveis, tu pode ter teu dinheiro alocado em vários lugares e não tem incomodação que é tu ter que fazer uma compra ou uma alocação direta num imóvel, tá? Então, aqui eu trouxe um pouco sobre esses fundos imobiliários, né? Essa é uma categoria de fundo imobiliário do tipo papel, né? Como eu disse para vocês, nos próximos vídeos eu vou trazer mais fundos aqui de outros tipos, né? E até fundos também de papel, que são os outros que eu tenho na minha carteira. E aí, tu já investiu em DEVA 11? Pretende investir? Esse vídeo te motivou a investir em DEVA 11? Tu já investe em fundos imobiliários? Pretende começar a investir? Conta pra gente aqui nos comentários, tá certo? Não deixe de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo com mais pessoas aí que tenham interesse por fundos imobiliários. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo e um grande abraço.